Olá, pessoal! Quando a gente fala em gestão do futebol brasileiro, é preciso que a gente faça a inclusão de todos os participantes desse processo. Todos os jogadores, empresários, dirigentes, treinadores, todos são direta ou indiretamente responsáveis pelo nosso futebol, inclusive os stakeholders que também proporcionam o desenvolvimento ou não do futebol nacional. A gente vem escutando nas coletivas de imprensa muitas reclamações dos treinadores e reclamação em relação a jogador saindo mais cedo do cenário nacional. A gente está vendo aí jogadores de 16 anos já assinando contratos com clubes europeus, esperando só os 18 anos para ir embora. Reclamações sobre calendário, algo que a gente vem escutando há bastante tempo de várias pessoas. Reclamação do gramado, da questão da grama sintética. Você se recorda, há poucos dias, Grêmio Vasco da Gama em Chapecó, o que foi aquele gramado? Sem nenhuma condição do jogo, mas estávamos ali disputando o melhor campeonato do futebol brasileiro. O campeonato mais importante naquelas condições. E essas reclamações são antigas, elas não são de hoje. Faz tempo que a gente ouve isso. Ontem o Renato, na entrevista coletiva, criticou os dirigentes, não do Grêmio, os dirigentes de um modo geral, por permitirem jogos em gramados sintéticos, como o do Atlético Paranaense, por exemplo, que o Grêmio vai jogar no final de semana. Mas o Renato esteve lá em 2011 e desde lá já se pratica, já se tem uma ideia de gramado de grama sintética. Tite recentemente, nesse mês ainda, de julho, fez uma reclamação sobre o calendário do futebol brasileiro, criticou fortemente a CBF, que inclusive contrapôs, chamando Tite de contraditório. E efetivamente o é. Tite passou 6 anos como gestor, como treinador da seleção brasileira. E podia ter feito algo em melhoria, em prol do nosso futebol, e não fez. Pelo contrário, dentro de campo, estamos cada vez pior. Seleção brasileira indescritível e o negócio em si não melhorou nem um pouco. Abel Ferreira constantemente também faz críticas ao futebol e detonou o calendário. O Antônio Oliveira, no Cuiabá, reclamou do calendário. Agora no Corinthians, mais uma vez, reclamou do calendário do futebol. Mas o que efetivamente os treinadores do futebol nacional fazem? E aqui poderia citar muitos outros, mas eu peguei esses 4 exemplos aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. E é o que eu venho debatendo há bastante tempo aqui no canal, a gestão do futebol. O que efetivamente fazem? O Renato, esses dias, criticou a imprensa e disse que se a imprensa continuasse desse jeito, ele ia pegar o telefone e ia ligar para treinadores do futebol para que não desse mais entrevista coletiva. E aí eu pergunto, por que ele não toma esta atitude de ligar para os dirigentes em prol da melhoria do futebol nacional? Ele é um grande treinador do futebol brasileiro, tem incidência sobre muitos treinadores, tem contato com todos, poderia puxar o carro aí e dar o exemplo. Mas não eximo ninguém de culpa. Os outros treinadores poderiam fazer da mesma forma, principalmente os nossos aqui, não os estrangeiros. Tite é um grande exemplo disso. Inclusive esteve no comando do futebol nacional e nada fez. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante. Mas por que não fazem nada? O Renato ontem, voltando à coletiva, disse que os jogadores de futebol eram grandes responsáveis por deixar que jogos aconteçam em grama sintética. É verdade, os jogadores têm poder, os empresários têm poder, os dirigentes são grandes responsáveis, até acho que nesse ponto de gestão, os atletas são os menos responsáveis. Mas os treinadores também têm a sua parcela de responsabilidade nesse processo.
Os treinadores não estão isentos disso e também têm poder. Eles são gestores de grupo. É mais fácil 20 treinadores se reunirem do que 600 atletas se reunirem. Então, o meu enfoque aqui nesse vídeo é questionar o que efetivamente os treinadores de futebol do Brasil estão fazendo em prol da melhoria do nosso futebol. Reclamam. Jogador saindo cedo, calendário, gramado, qualidade do campeonato, nível técnico baixo, estádios ruins, futebol brasileiro sem atrativo. Tá na hora de sair do discurso e efetivamente ir para a prática, porque senão vai continuar tudo igual, como sempre foi. Nada vai melhorar. É só o discurso. É o discurso do Tite, do Abel Ferreira, do Antônio Oliveira, do Renato, do Dorival Júnior, de todos os treinadores. Mas efetivamente nada fazem a não ser reclamar na imprensa. Há muito tempo eu venho colocando aqui em pauta que poderíamos ter um grande congresso para discutir o futebol. E acho que os treinadores têm uma grande parcela de contribuição nesse processo e deveriam partir, a partir de agora, para que isso efetivamente ocorresse. Senão nós vamos continuar assim, com esta qualidade. E para quem quer, como os treinadores aí, que estão ganhando muito no futebol nacional, aumentar ainda mais os seus ganhos, é preciso que a gente tenha um bom espetáculo, uma boa qualidade de produto, porque senão fica muito difícil da gente vender no exterior e inclusive no mercado interno ter um atrativo. Porque hoje o futebol tem muitos concorrentes, principalmente para o jovem, e a gente ainda não se deu conta disso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajuda a fortalecer o canal aqui História Grêmio e até o próximo vídeo.